O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu que não existem evidências que comprovem que Jair Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria em Brasília. Como revelou o The New York Times, o ex-presidente passou 2 dias no mês de fevereiro na embaixada que fica na capital federal, logo depois de ser alvo de uma operação da PF e ter o passaporte apreendido. Para Moraes, a intenção de fugir do país não ficou comprovada. O ministro afirmou que, embora os locais das missões diplomáticas tenham proteção especial, eles não são considerados extensão de território estrangeiro e que, por isso, Bolsonaro não cometeu qualquer violação à medida cautelar de proibição de se ausentar do país. Assunto para o nosso colunista Leonardo Sakamoto e para o cientista político, professor da FGV Cláudio Couto, que está conosco. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Sakamoto, o que representa essa decisão do Moraes, né? Muitos falam em perseguição do judiciário e citam o Moraes como protagonista dessa perseguição ao ex-presidente e à extrema-direita brasileira. Ele dá uma decisão favorável a Bolsonaro, pelo menos nesse caso, no caso da Embaixada da Hungria. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, pelo amor de Deus. Boa tarde, Diego, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos e todas, né? Então, olha, na minha avaliação, né, o Moraes, com essa decisão, ele acaba decidindo, ele acaba poupando o STF de olho numa maratona que é o julgamento de Bolsonaro por golpe, né? A gente ainda está na fase de investigação, ainda vai ter a denúncia, né? A denúncia tem que ser aceita pelo STF, denúncia da PGR, depois vai ter todo o processo, todo o julgamento, é um processo longo, né? Então, na minha avaliação, o Moraes decidiu poupar o STF. E aí, em qual o contexto disso? O Moraes ele tá sendo alvo de ataques da extrema-direita no Brasil, de parlamentares do Centrão, de trumpistas em Washington e até de um nobre bilionário da tecnologia, né? Então, o que acontece? Aí, na minha avaliação, ele resolveu escolher melhor as batalhas que ele vai enfrentar daqui em diante, sabendo que cada batalha tem uma repercussão, porque ela é apropriada por parte dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro e do próprio bolsonarismo, né, para atacar e para tentar desgastar o Alexandre de Moraes. Né? Então, o que acontece? Ele arquivou as ações que pediam, as petições que pediam prisão preventiva pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ter feito um Airbnb picareta lá na Embaixada da Hungria, depois de ter tido seu passaporte apreendido em fevereiro, né? Ele foi passar 2 dias lá, né? E aí o Moraes, ele falou, né? Ele afirmou que não havia evidências que comprovassem busca de asilo, né? Diz que embaixadas não são extensões de território estrangeiro, então Bolsonaro não se ausentou do país. Bem, não é uma extensão de território estrangeiro, mas de acordo com as convenções internacionais seguidas pela comunidade internacional, com exceção do Equador, são territórios protegidos, são territórios invioláveis, né? Então, Bolsonaro, né, ele não poderia ser alcançado pela polícia e pela justiça brasileiras enquanto lá estivesse, a menos que tivesse autorização do governo Viktor Orbán, que é de extrema direita e próximo de Bolsonaro, ou seja, ele não é que ele tentou fugir, ele fugiu de fato, né? É um pocket asilo que ele fez, né? Mas aí o que acontece é que o Moraes ele fez a justificativa, disse, olha, ele não fugiu, né? Acatou a decisão, a opinião do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, né? E, só para terminar, uma ordem de prisão, né, é tudo que o bolsonarismo desejaria neste exato momento por conta dessa vitimização em torno do presidente, dessa tentativa de desgastar o próprio trabalho de Moraes. Só que o Moraes, ele decidiu também ignorar outras ações menos traumáticas, como uma tornozeleira, ou mesmo a obrigação de se apresentar a autoridades no Brasil, né? Em suma, ele resolveu poupar a própria imagem e a do STF para outras pedreiras, né? Como eu comecei falando, o julgamento de civis e militares por conta da tentativa de golpe do final de 2022 e início de 2023. No final de tudo isso, resta saber se Bolsonaro e os aliados não vão encarar essa decisão como um sinal de fraqueza da justiça brasileira e dobrar a aposta.